Neste momento, vamos para mais um vídeo. Vamos continuar estudando as Escrituras Sagradas para nós, dela tirar conhecimento. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos junto conhecendo a Palavra de Deus. E hoje eu quero continuar estudando o livro de Apocalipse, a qual já temos em vídeo anterior estudado. E hoje eu quero estudar um pouco sobre a sexta trombeta, que está no capítulo 9, a partir do verso 13. E é esse texto que nós vamos meditar um pouco, que diz o seguinte, no verso 13 do capítulo 9, João está tendo uma visão e disse o seguinte: ao sexto anjo, e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que está diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrate. Então, João, na sua visão, estava vendo e diz que foi dito ao anjo que tinha a trombeta para que ele soltasse os quatro anjos que estava preso diante do grande rio Eufrate. E diz que foram soltos esses quatro anjos. E sendo ele solto, diz que ele viu o número deles, que era de 200 milhões. E diz que estes anjos estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, para matar a terça parte dos homens. Então, era um exército muito poderoso que João estava descrevendo na sua visão. E diz que esses anjos que estavam preparados para matar, e o seu número sendo de 200 milhões, e diz que eles cavalgavam. E era o número que ele via. E diz que, dizendo que eles cavalgando, e diz que viu que eles tinham um poder destruidor, e esse poder destruidor estaria destruindo através desta grande batalha, com fogo, enxofre e fumaça. E diz que com estas três pragas, diz que matou a terça parte dos homens. E ele, com este poder destruidor, estava matando a humanidade. Isto, nós quando vimos que o próprio Senhor, ele disse que a grande tribulação seria um tempo que ele ia acontecer, que ia vir sobre a terra. E diz que matando esta grande multidão que veio para a peleja nesta hora, diz que matou a terça parte da terra, da humanidade.
que estava sobre a terra. E diz que ele viu que a cabeça destes animais era como cabeça de leão, e diz que tinha o poder sobre a sua boca, e diz que dela saía fogo, fumaça e enxofre, e ele estaria ferindo um pouco, destruindo outro, que o poder estava na sua boca. Então João estava vendo, se nós olhar há 2000 anos atrás, ele estava vendo peleia, luta, guerra, destruição, com aquilo que ele tinha naqueles dias e estava descrevendo. Se nós olhar as guerras daqueles dias de João, era com flecha, era com carruagem, era com animais. Mas se nós olharmos as guerras de hoje, não será mais como os dias de João. Quando nós ouvimos há poucos dias, há poucos meses, a guerra e Hezbollah, quando lançou os seus mísseis lá sobre Israel, choveu um grande número de mísseis sobre Israel, e ele foi usado para lançar esses mísseis. Ele não usou nem tripulante para levar, mas ele lançou através de drones que levaram a atingir e a chover mísseis sobre Israel para destruir. Ainda bem que o poder defensivo de Israel, ele não permitiu que fosse destruído a sua cidade, mas o poder dos drones que lançaram os seus mísseis era para destruir a humanidade e toda a sua cidade. Mas não aconteceu. Quando nós estudamos e vimos as guerras criadas por hoje, feita por hoje, não é mais com flecha e nem com espada. É através de poder destruidor que é feita. Quando nós ouvimos esses poder destruidor, como imaginar uma aeronave criada para a guerra que tem sido usado em batalhas? A H-64 Apache tem um poder destruidor que tem procurado a destruir, e o Senhor já avisou que os dias da grande tribulação não teria mais este acontecimento, porque o Senhor ia intervir para que nunca mais houvesse. E hoje nós estamos vendo que o mundo está caminhando para esta profecia se cumprir. E diz que naquele momento que eles destruíram a terça parte dos homens, diz que alguns
ficaram, não foram mortos naquele momento. E disse o verso 20, ele diz o seguinte: e os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem pode ver, nem ouvir, nem andar. Então, ele está dizendo que os outros que não morreram por aquelas 3 pragas que foi lançada, o fogo, o enxofre e a fumaça, eles continuaram com as mesmas práticas, adorando os seus ídolos, as suas imagens de ouro, de prata. Não pode ver, nem ouvir e nem andar. Mas eles voltaram, eles continuaram. Isto nas entrelinhas, ele está dizendo a Deus, dizendo: não preciso da tua ajuda, porque eu mesmo construo um Deus para me proteger, que é um Deus de gesso, um Deus de ouro, de prata, de madeira. Então, quando nós imaginamos, quando nós vimos, quando coloca-se numa fábrica de gesso, uma fábrica de ídolos, na forma coloca um Deus em construção para depois se voltar. É isto que João estava vendo, que eles mesmo vendo, assistindo todo aquele acontecimento, eles não voltaram-se para Deus. Eles continuaram, porque isto era uma prática de adoração aos demônios e uma rejeição a Deus. Quando nós vimos esta prática, o homem deixar de servir a Deus para servir um ídolo, isto ele está dizendo: ó Senhor, eu não preciso da tua ajuda, porque eu tenho o meu Deus para cuidar de mim. E isto foi o que aconteceu. Era o que João estava vendo, que as pragas, o anjo tocou a trombeta e caiu fogo naquele momento, e foi destruído aquela cidade, destruído a 3ª parte da humanidade, dos homens daquele lugar. E mesmo assim, eles se voltaram, não deixaram de servir aos ídolos para servir a Deus. Não reconheceram a soberania de Deus para amar a Deus sobre todas as coisas e não servir a prática de um ídolo criado pelo próprio homem, e deixaram de adorar a Deus para servir aos ídolos. Era o que João estava vendo, que aqueles poderes, mas isto um dia chegará. Diz que os anjos, ou os 4 anjos que estavam presos diante do grande rio Eufrates, veio para matar, destruir, mas Deus tem colocado estes avisos ao homem para que ele deixe das suas práticas
das suas abominações, que Deus tem abominado e não aceita estas práticas diante de Deus. Vamos parar, vamos refletir e saber o que estamos praticando é para Deus ou para os demônios. Que nós possamos termos a inteligência de saber o que ofende a Deus e o que agrada a Deus. Vamos separar o que é feito para Deus ou feito para os demônios. Que Deus nos ajude a entender estas realidades. E eu continuo pedindo, se inscreva, dê o seu like e vamos viver uma vida de reverência à palavra de Deus e abandonar aquilo que é desagradável ao Senhor. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.